que eu trago à tribuna nesta tarde é assunto da maior importância, da maior relevância, e eu peço a atenção dos meus pares para este assunto que eu entendo transcendental para o aprimoramento da democracia. No sábado, véspera da eleição, o IBOP publicou a pesquisa em Joinville, dizendo que o candidato do PSD ganharia as eleições por 18 pontos percentuais de diferença, 59 a 41. No domingo, comemorávamos a vitória do empresário do Deller, candidato do PMDB, por uma diferença de 9,30 pontos percentuais. O que quer dizer, senhoras e senhores senadores? Quer dizer que o IBOP errou por 90 mil votos na véspera da eleição. Eu quero ressalvar que o IBOP é uma instituição respeitável, mas que precisa corrigir a composição das suas equipes de pesquisa, de seus analistas de pesquisa, porque não é possível que o IBOP, uma instituição tão antiga e tão consagrada na realização de pesquisas, cometer um erro tão grave. Em entrevista ao mesmo jornal A Notícia, na segunda-feira seguinte à eleição, a senhora Márcia Cavallari, diretora do IBOP, que é uma técnica em pesquisa de grande respeitabilidade, justificou o erro do seu instituto, dizendo que a pesquisa não havia captado o resultado do debate que havia sido realizado na sexta-feira. Pois bem, senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, o tracking realizado diariamente já denunciava a nossa vitória. No mesmo dia, no sábado, véspera da eleição, o tracking dizia que o candidato Udo Deller do PMDB ganharia por 45 pontos contra 40. Mas o mesmo tracking, senhor presidente, informava relativamente ao debate, dizendo que apenas 34% dos joinvilenses haviam assistido ao debate, 16% haviam ouvido falar a respeito e 50% não assistira nem ouvido falar. Mas o que é mais importante, dentre os 34% dos telespectadores que assistiram ao debate, 43% disseram que o candidato derrotado foi
melhor, com 43% contra 27% do candidato vencedor. A lei eleitoral que foi aprovada no Congresso havia estabelecida, a lei em vigor havia estabelecido no seu artigo 35A a seguinte disposição: é vedada a divulgação de pesquisas eleitorais por qualquer meio de comunicação a partir do 15º dia anterior até às 18 horas do dia do pleito. Esse dispositivo foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Em função disso, o ilustre deputado Luciano Zica e outros congressistas apresentou emenda constitucional com o mesmo objetivo daquele dispositivo tornado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, essa proposta de emenda à Constituição foi arquivada ao final da legislatura passada. Vou elaborar emenda constitucional com escopo semelhante, para que ao menos 15 dias antes das eleições não se possa publicar por qualquer meio de comunicação pesquisas eleitorais. O erro cometido na eleição em Joinville é um erro grosseiro e flagrante. Quantos candidatos já perderam a eleição por conta do poder indutor da pesquisa eleitoral? Felizmente, em Joinville, o trekking comandado pelo grande analista Antônio Prado, o popular Paeco, já revelava que o candidato Udo dele seria vitorioso. Senhor presidente, faço essas considerações para dizer que, além de financiamento público, além de voto em lista fechada, além de campanha ao vivo na TV, sem a maquiagem da marquetagem, além de mandato de 5 anos sem reeleição ou com desincompatibilização, além de eleições coincidentes a cada 5 anos, é preciso que se urgencie a reforma política e que se inclua um dispositivo constitucional que proíba a divulgação de pesquisas, pelo menos 15 dias antes das eleições. Vocês permitem uma parte, senador Luiz Henrique? Permite uma parte? Concedo com grande prazer, senador Cacildo Mondale. Além das ideias, Vossa Excelência, que não é de hoje, uma reforma política profunda, e Vossa Excelência fez parte, né, na comissão instalada nessa casa, para que ande essa reforma política. Inclusive, eu tenho levantado ontem e nos últimos dias até a questão do voto obrigatório, se é ou não é, fazer reflexões sobre isso em função da abstenção enorme que vem ocorrendo nos últimos tempos, mas me atendo agora especificamente à pesquisa, que Vossa Excelência levanta e pretende apresentar uma proposta de emenda constitucional, e trazendo foco o caso de Joinville.
E eu tenho vivenciado diretamente esse caso. Eu participei, estive na cidade, vivenciei o drama que os companheiros até passavam, e etc. e tal, dando 2 dias antes, ou 3 dias, 2 dias antes, uma diferença de 18 pontos a favor do adversário contra o nosso candidato Lula deles. Isso aqui um erro de 90 mil votos. 90 mil votos na cidade de Joinville, com 300 e poucos eleitores. Quer dizer, isso é uma loucura, isso deixou todo mundo pasmado, o que vão fazer, o que está havendo, e vendiam essa ideia como se fosse uma crença, e anunciavam em tudo que é lugar, olha, está decidido o negócio, e para resistir a isso, e Vossa Excelência liderava aí uma passeata, caminhadas, vamos tentar fazer com que os companheiros, não dá para acreditar nisso, isso não é verdade, a gente sentia na pele dos companheiros, mas não pode ser assim. Dizer ali, uma passeata, eu participava de uma lá, até parecia um MST novíssimo, renovado, com bandeiras, vamos lá, não se entregamos, temos que ir até a última hora, motivando os companheiros, as ideias, as lideranças, mas a confusão que se criou com isso, aquilo nós até apelávamos para uma força extraterrestre, não é possível ser verdade isso. Tinha gente queimando vela, fazendo novena, rezando de trás para frente, frente para trás. Quer dizer, não é possível isso. E apura as urnas 24 horas depois e dá o inverso, com 9%, se não me engano, de diferença, mata os 18% e dá a diferença de 9%. Mas uma loucura, e registraram isso e divulgaram como se fosse verdade. Olha, alguma coisa tem que ser feita. Sem dúvida alguma. Tem que ser feita alguma coisa. Ou se faz 15 dias antes, não se divulga nada. Ou não se divulgam pesquisas. Eu lembro que, desde os meus pais e nós do Oeste Catarinense, tem uma tradição em Carreiras, senador Luiz Henrique. Em Carreiras, nós tínhamos uma carreira marcada entre 2 animais, nós tínhamos o tempo do nosso animal, nós não divulgamos. Nós fazemos uma pesquisa interna para nós, para saber como é que nós estamos, em que tempo está dando o nosso animal. Se nós puder captar do adversário, se nós puder captar, tudo bem. Mas não divulgar o resultado do potencial do nosso animal. Está marcada a carreira para o dia tal, nós sabemos quanto é que nós temos, mas não vamos divulgar isso. Agora, nas eleições, divulga-se isso e divulga-se ainda o que não é real. Por isso que alguma coisa tem que ser feita. Quero lhe cumprimentar, senador Luiz Henrique. A divulgação, senador Cacildo, a divulgação é bombástica, mas não é só no jornal. O pior é que ela é divulgada na televisão, na hora do Jornal Nacional. Exato. Criou uma confusão danada. Foi um milagre. Nós temos ganho a eleição em Joinville, porque o Ibope, divulgado no noticiário que antecede o Jornal Nacional, na televisão, e divulgado com essa pompa no jornal. Não, tanto foi um milagre nós termos ganho a eleição. Agora, quantos já perderam por isso? É verdade. Quer dizer, o pleito tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Quer dizer, isso desequilibra qualquer eleição. E há um sintoma de que o Ibope, que tem acertado em tantas pesquisas no país, tem errado em Santa Catarina. Então deve haver algum problema com a equipe que atua lá. Vossa Excelência lembra que na eleição de Blumenau, o que chegou em primeiro lugar no primeiro turno era o terceiro lá atrás. E a que estava em primeiro lugar lá na frente não chegou no segundo turno. Verdade. A mesma coisa aconteceu em Florianópolis. O terceiro chegou no segundo turno e a segunda não chegou. Então, há algum problema com o Ibope nas pesquisas em Santa Catarina. Se puder concluir, senador. O meu à parte, quero agradecer a Vossa Excelência. Na verdade, olha, naquela sexta-feira à noite, na antevéspera, e aquilo foi uma bomba, uma ducha d'água fria. E eu lembro lá em Joinville, no sábado à tarde, na véspera das eleições,
aquilo ainda, aquela fé, aquela vontade, vocês molhando a camisa, as caminhadas, passeatas, vamos lá, não é possível, temos que crer. Eu vi amigos fazendo novenas, para ver, mas não é possível, não dá para acreditar nisso. Isso cria um clima e os outros festejando, está decidida a eleição, está decidido. Aquilo vende as pessoas menos avisadas e vê mesmo com tudo isso, reverteu uma coisa extraordinária. Quero lhe cumprimentar. E eu acho que nem em carreira, os que estão em carreira, os animais, não divulgam o tempo do animal. Por bom que seja o tempo, mas não divulga. Quer dizer, esconde até o dia. Quer dizer, quem passar a baliza que ganhou. Quer dizer, eu acho que essa é uma regra mais clara, mais isenta que se possa apresentar. Quero lhe cumprimentar por levantar esse tema. Veja, Vossa Excelência, senador Cacildo, o trekking que foi realizado no mesmo dia em que se publicou o IBOP, da Análise, Pesquisas e Planejamento de Mercado de São Paulo, que é uma instituição muito respeitável, dirigida por um técnico muito respeitável, que é o senhor Antônio Prado, conhecido como Paeco. O trekking dizia que o do dele tinha 45% contra 40% do adversário. E o IBOP, colhendo no campo, na mesma ocasião, dizia que o nosso candidato perdia por 18% dos votos. Quer dizer, há algum problema com as equipes do IBOP em Santa Catarina, porque esse erro vem se repetindo. Mas Vossa Excelência, o que é importante assinalar, Vossa Excelência, permite uma parte. já considerei, nobre senador, o que é importante assinalar é que precisamos da reforma política regulamentar devidamente a questão das pesquisas eleitorais. Precisamos estabelecer, no mínimo, que se proíbe 15 dias antes a publicação de qualquer tipo de pesquisa. Concedo, nobre colega, boa parte a Vossa Excelência. Senador Luiz Henrique, em primeiro lugar, queria cumprimentar Vossa Excelência. Em segundo lugar, o povo de Joinville. Porque, imagine Vossa Excelência, no final da tarde, numa véspera de eleição, sair o Jornal Nacional, publicando uma pesquisa do IBOP, de que o candidato está com 18% na frente do outro candidato. Mesmo assim, o eleitor de Joinville não caiu no conto da pesquisa e votou no candidato e deu uma maioria com mais de 10% na frente. Então, veja, Vossa Excelência, que o povo de Joinville foi altamente... Isso é um mensalão. ...politizado. Foi um povo extremamente... Isso é que é um mensalão. Foi um povo extremamente inteligente, informado, que não caiu no conto da pesquisa. Uma pesquisa destas é lamentável e é um atentado contra a democracia. É tentar fraudar a vontade do cidadão, a vontade do eleitor, que é o senhor da decisão final em qualquer eleição. Mas a pesquisa vem exatamente tentar fraudar esta vontade do cidadão, esta vontade do povo, um atentado à democracia. Por isso, eu queria saudar Vossa Excelência e dizer que realmente é necessário que se faça alguma coisa para estancar imediatamente essas fraudes, que, no fundo, tenta ganhar a eleição através de institutos de pesquisas, fraudando assim a vontade da população. E eu quero saudar mais uma vez o eleitor de Joinville, que não caiu no conto do vigário, não caiu no conto da pesquisa, não caiu na mentira. E eu saúdo Vossa Excelência pela iniciativa de se pronunciar nessa tarde. Muito obrigado a Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência. Veja bem, o Congresso Nacional, no dia 10 de maio de 2006... já havia, pela Lei 11.300, regulamentado essa questão, estabelecendo no artigo 35A a proibição de divulgação de pesquisa
por qualquer meio de comunicação a partir do 15º dia anterior até às 18 horas do dia do pleito. Então, essa é uma matéria que já foi objeto da vontade do Congresso Nacional. Lamentavelmente, a norma constitucional se impôs no princípio de hierarquia das leis e o Supremo entendeu que fixar esse prazo por lei ordinária não era o meio adequado. Por isso, vou elaborar emenda constitucional nos mesmos moldes da emenda do ilustre deputado Luciano Zica, que foi apresentada em 2004. Espero o apoiamento desta Casa para que rapidamente possamos votar essa matéria e para que, já nas eleições de 2014, nós não tenhamos a publicação de pesquisas 15 dias antes do pleito. Era isso, senhor presidente, que eu queria comunicar a esta Casa e pedir a solidariedade dispositivo.